Olá, eu sou Simone Coutinho, voluntária do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho João de Camargo. Hoje, a nossa preleção tem como tema o orgulho e a humildade. E a base desse estudo está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, os itens 11 a 13. Interessante é que esses itens nos foram trazidos por espíritos que, enquanto estiveram aqui encarnados, no século XVIII, XIX, eram espíritos que pertenciam à realeza, ou eram bispos, ou seja, pessoas com bastante poder, materialmente falando, naquela época. E eles vêm agora, através do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nos trazer orientações do quanto o orgulho pode prejudicar o nosso desenvolvimento e a nossa evolução. Bom, vamos começar conceituando o que é orgulho e o que é humildade. Porque muitas vezes a gente confunde humildade com pobreza ou acha que toda pessoa rica é orgulhosa. Então, o orgulho, ele é um conceito elevado de si mesmo, ou seja, um conceito ilusório. Nós achamos que somos melhores em tudo e não reconhecemos as nossas falhas e os nossos defeitos. E a humildade, ela é a simplicidade. A humildade, ela não tem nada a ver com a ausência de bens materiais, ou não tem nada a ver com a questão intelectual. Então, o orgulho, o orgulhoso é extremamente inteligente e o humilde não. Não tem nada a ver com isso. A humildade é uma virtude conquistada pelo espírito que significa tanto a simplicidade, no sentido de pensar simples, fazer simples, mas acima de tudo no sentido de ser simples, de se preocupar mais com o ser do que o ter ou o parecer. Vamos falar um pouquinho mais, né? Então, o humilde é aquela pessoa que ele reconhece as suas qualidades, sim, ele reconhece as suas virtudes, mas ele sabe que tudo aquilo que ele sabe ainda é pouco diante de tudo que ele pode aprender. Ele se reconhece como igual aos outros, igual no sentido espiritual, né? Se está encarnado no mesmo plano, é que tem tanto a aprender quanto aquelas outras pessoas. E isso é importante porque quando nós somos humildes de verdade e temos essa compreensão de que estamos no mesmo patamar que aquele que está caminhando conosco, nós conseguimos perdoar. Nós conseguimos aprender, porque não nos julgamos sabedores de tudo. Então, a humildade, ela nos traz uma série de virtudes que nos ajudam no nosso processo evolutivo. Já o orgulho, ele é o contrário. Porque como nós dissemos aqui, ele é um conceito exagerado de si mesmo. Então, eu acho que eu sou melhor que o outro, eu acho que eu sou mais inteligente, eu acho que eu mereço o melhor e o outro não. Então, dado essa ilusão, essa miopia que o orgulho nos traz, então eu dificulto a minha evolução porque eu não acho que eu preciso melhorar, porque eu não enxergo os meus defeitos. Olha só o quanto o orgulho é prejudicial. Nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para nos aperfeiçoar. Quando eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa, eu me considero quase perfeita ou até perfeita. Então, eu não assumo os meus erros, eu não consigo enxergá-los. E se eu não enxergo, eu não consigo corrigi-los e não consigo me melhorar. Daí a importância da gente entender, né, primeiro nos autoconhecer, para avaliar o quão orgulhosos nós somos e entendendo esse nosso orgulho, como é que nós podemos trabalhar para sermos mais humildes e para nos melhorarmos nessa encarnação e nas outras que ainda teremos, porque ainda somos seres a caminho da perfeição. E do orgulho nasce a nossa vaidade e nasce também a autopiedade. Olha só, né, o quanto orgulho. Ele gera autopiedade, ele gera vaidade, ele gera ciúmes, ele gera inveja. Então, ele não nos acrescenta nada. No Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que o orgulho é a maior chaga, ou seja, a maior doença da humanidade. Exatamente por esses pontos que estamos trazendo aqui, que ele não nos permite enxergar onde nós precisamos melhorar, e ele nos traz ainda, aumenta os nossos defeitos, né? À medida em que gera inveja, gera o ciúme, gera a falta
até a falta de aprendizado, porque quando a gente é orgulhoso, a gente acha que já sabe tudo, então não se permite aprender, e mais do que isso, não se permite aprender de qualquer fonte. Quando somos orgulhosos, nós achamos que só um professor pode me ensinar. Uma pessoa mais simples do que eu, uma pessoa que trabalha na minha casa, uma criança, nós não acreditamos que possamos aprender dessas outras fontes quando nós somos orgulhosos. Então, ainda há esse outro problema, né? Limita o nosso processo de aprendizado. Por isso que é importante, importantíssimo, né, cultivarmos aqui a humildade. No item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse espírito que nos traz a mensagem, ele diz que a humildade, ela nivela todos os homens. Porque a partir do momento que eu começo a trabalhar a minha humildade, que eu sou simples, eu consigo me colocar em pé de igualdade, ou seja, reconhecer que eu sou igual ao outro, igual falando, moralmente falando, né? Estamos encarnados aqui nesse plano porque todos nós precisamos melhorar. Então ela nos nivela nesse sentido em que ela me permite reconhecer que eu ainda tenho muito a aprender e muito a me melhorar. Então, ela nivela os homens, né? E no estado de humildade, ou seja, estando, né, sendo humilde, nós conseguimos reconhecer as nossas fraquezas, onde precisamos melhorar e vamos trabalhando essas fraquezas, essas limitações, para que nós possamos avançar na nossa encarnação, né? E ainda falando, né, desse estado de humildade, ele nos deixa nos ver realmente como nós somos, espíritos em constante progresso. E aí, outro ponto importante, que é preciso ter coragem para ser humilde. Então, muitas vezes, né, as pessoas acham, mas ser humilde é ser fraco. Muito pelo contrário. Ser humilde é ser corajoso. Corajoso para reconhecer que ainda não sabe tudo, que ainda não é uma pessoa pronta, que está em processo, em progresso, e assumindo isso, trabalhar nesse progresso e nessa perfeição. Para a gente refletir um pouquinho melhor aqui, vamos compartilhar, estudar um pouquinho. Tem uma parábola de Jesus que fala sobre isso, sobre a humildade e sobre o orgulho, que é a parábola dos primeiros lugares. É uma parábola, eu vou ler o trecho curtinho para a gente poder refletir sobre ele. Então a parábola diz assim: Tendo Jesus entrado em casa de um dos principais fariseus, e ali, a fim de ali tomar a sua refeição, ele notou que os convidados disputavam os primeiros lugares para se assentar ali à mesa. Então Jesus resolveu propor uma parábola, ou seja, uma história, para que ele pudesse trazer um ensinamento. E ele diz assim: Quando fores por alguém convidado para um casamento, não te sentes no primeiro lugar, para não acontecer que seja por ele, pela pessoa que te convidou, convidada a sair deste lugar para dar este lugar a uma pessoa mais considerada que você. Então, você foi convidado para um casamento, não sente no primeiro lugar. Você pode correr o risco de quem te convidou te pedir para sair desse lugar e ir para um lugar mais atrás. E aí Jesus continua: em vez disso, quando fores convidados, vá tomar o último lugar, para que quando vier aquele que te convidou, ele te convide para vir do último para o primeiro, e não ao contrário, de você estar ali no primeiro e ser convidado a ir por último. Bom, esse é o texto da parábola. Mas o que será que Jesus quis ensinar ali? Jesus quis dizer, fazendo aqui uma analogia, com as nossas sucessivas vidas, com as nossas reencarnações. Então, quando a gente encarna, e por um acaso nessa encarnação nos foi dado a oportunidade de ter um cargo de destaque, de ter dinheiro ou de ter uma posição de poder, que nós não usemos isso como se esse poder, esse dinheiro, esse cargo fosse a nossa essência. E sim que tenhamos consciência de que isso é um empréstimo para aquela encarnação, para aquele aprendizado que eu preciso ter. Então, a riqueza, assim como a pobreza, são provas que nós devemos passar. E, de novo, não afirmando aqui que a pobreza é sinônimo de humildade ou que a riqueza seja sinônimo de orgulho. Mas, de forma geral, quanto mais poder, materialmente falando, nós temos, mais nós acabamos, né, sendo orgulhosos. Então, essa parábola nos ensina que, se numa encarnação nós usamos a nossa posição, seja ela qual for, para sermos ainda mais orgulhosos e vaidosos, ao invés de usarmos essa posição que nos é um empréstimo para ajudar ao próximo, nós corremos o risco de, na próxima encarnação,
estarmos nos últimos lugares, ou seja, passarmos por situações de privações para que nós possamos trabalhar essa humildade e possamos ser mais simples na nossa vivência. Então, reforçando que o orgulho é essa visão distorcida e exagerada de nós mesmos, e a humildade é a simplicidade. Então, não necessariamente a pessoa que é pobre, ela é humilde, porque nós conhecemos muitas pessoas pobres, com certeza, pessoas pobres, com certeza, que são orgulhosas, que são revoltadas com a sua situação de pobreza material, que vivem reclamando, que vivem se lamentando, e isso é o orgulho, porque é o orgulho que me faz achar, por que eu não sou rica? Que me faz pensar mais no ter do que não ser. Então, ao invés de eu, como uma pessoa pobre, avaliar quais aprendizados eu posso tirar da pobreza, então eu vou trabalhar materialmente falando para me desenvolver, para gerar uma situação de conforto mínimo que seja para mim e para minha família. Eu vou ter humildade e simplicidade no aprender, no aceitar uma atividade por mais simples que ela seja. Né? Isso é trabalhar a humildade, né? Independente de posição social. E ao contrário, né? O orgulho, nós conhecemos também pessoas que são ricas, materialmente falando, mas que são simples, que são humildes, que usam a sua riqueza ou o seu poder, o seu conhecimento para compartilhar com outras pessoas, para ajudar outras pessoas a crescerem. Então, que a gente possa refletir nesse sentido de que a humildade, ela não está associada à pobreza, mas é um estado de ser, é um estado de vivenciar, é o servir. Jesus, que era a pessoa mais simples, né, mais humilde que nós conhecemos, a pessoa que poderia, né, entre aspas, ser orgulhosa, porque ele era de fato a pessoa que mais conhecimento tinha, né, a pessoa que podia ensinar todo mundo, mas pelo contrário, desde o seu nascimento, ele nos ensinou a humildade ao nascer numa manjedoura. Ele nos ensinou a humildade se aproximando de qualquer pessoa, independente do cargo que essa pessoa tinha, independente da situação moral até dessa pessoa, né? Então Jesus dizia: os sãos não precisam de médicos. Então ele se aproximava de prostitutas, de ladrões, dos pobres, dos doentes. Ele de fato praticou a humildade para nos ensinar como fazer. Então, neste plano encarnado, ele nos mostrou isso. E mais uma vez, através dessa parábola, que é bem simples, mas dizendo que não tome os primeiros lugares, ou seja, não queira se aparecer, não queira ser melhor que as pessoas. Senta ali no último lugar e, se for conveniente, ou seja, se você demonstrar através do seu jeito de ser, através da sua forma de interagir com o outro, de se relacionar. Se você for humilde, automaticamente você vai chegando nos lugares da frente, porque a humildade, ela é uma conquista do espírito, e aquele que é humilde, ele vai automaticamente, não é se aparecendo no sentido do orgulho, mas ele vai se projetando, porque as pessoas gostam de estar próximo de quem é simples, né? Quem é simples, normalmente quem é humilde, também é uma pessoa caridosa. Então, automaticamente, ele se aproxima de outras pessoas e ele acaba sendo visto e sendo notado, não pela sua vaidade, mas por trazer na sua atitude, no seu jeito de ser, a humildade. Então, que possamos ter essa compreensão e possamos trabalhar a nossa humildade, a nossa simplicidade no jeito de ser e no jeito de agir. Lembrando que aquele que é verdadeiramente humilde, ele não precisa dizer que é. Na verdade, ele não diz, porque se ele diz que é, ele não é humilde, ele está sendo orgulhoso. Mas as pessoas à sua volta o reconhecem como humilde, através da sua ação, através da sua postura de servir o outro, de ajudar, e não de querer ser servido, de querer ser notado, de querer ser destacado. Então, que possamos refletir e, acima de tudo, buscar compartilhar a humildade. Porque, ao contrário do orgulho, assim como o orgulho é a nossa pior chaga, a humildade somada à caridade é a nossa maior virtude, é a nossa melhor forma de ser e estar neste mundo. Que possamos, então, cultivá-la a cada dia. Graças a Deus.